Olha a gente aqui de volta, povo querido, quarta-feira é meu dia de sorte, com o Brasileirão paralisado. Antônio Oliveira, Abel Ferreira e Luiz do Beldia estão tendo tempo para trabalhar. Só o Santos continua jogando nesse período, já que a Série B não para. Se liga então na nossa enquete de hoje. Qual grande paulista vai aproveitar melhor a pausa da data FIFA? Corinthians? Bom, Corinthians eu não sei se aproveita alguma coisa. Palmeiras ou São Paulo? Entra lá no site gazetaesportiva.com, aliás, o site está bombando. Eric Castelheiro, Bruno Secom, Marcelo Belpiede, toda a galera lá trabalhando muito, trazendo muitas informações para vocês. Então, vote no site gazetaesportiva.com para a gente fazer o balanço do que vocês acham. E acompanhe o nosso programa no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. O que você acha, Zé? O que você acha, Miller? Olha, Michele, quem deveria aproveitar melhor é o Corinthians. Acredito que isso não vai acontecer. Diante de tudo que a gente vem vendo aí, o Corinthians precisa de reforços para conseguir melhorar aí o seu desempenho. O Palmeiras, os corneteiros, os próprios palmeirenses lá da redação falam, não, o Palmeiras depois de data FIFA não vai para frente. Os próprios palmeirenses da turma do amendoim. Já estão falando. Aí eu analisei, é o tricolaço, é o São Paulo. Você acha? Não vai ter jeito. Sabe por quê? O Zubeldia, sem ter tempo para trabalhar, já emendou 10 jogos aí com 8 vitórias. Mas perde o ritmo, não é, Não, Miller? mas perde o ritmo, isso é bem verdade, mas pelo que eu tenho acompanhado as coletivas lá, tô sempre lá, entende demais de bola. Tô gostando muito. Com tempo para trabalhar, olha, eu acho que o São Paulo esse ano ganha um grande título, viu? Com o Zubeldia. Olha, Zé Paz cravando aqui. Achando. Guarda esse dia 2, 3, 5 de junho. Quarta-feira de sorte da Michele. Quarta-feira de sorte. Fala, Miller, meu craque. Olha só, Michele, essa paralisação para o jogador não é boa, né? Nenhum jogador gosta de ficar treinando 10 dias e depois voltar a jogar de novo, né? Ele perde um pouco do ritmo, né? Aquela coisa toda. Aquela atmosfera da partida, do jogo, é totalmente diferente do treinamento, O né? Miller não gostava, acho, de treinar. Não gostava de jogar, né, Miller? Eu treinava por necessidade. Lógico, né? O jogador gosta de jogar de quarta e domingo. Essa já é uma cultura do futebol brasileiro desde do século passado. Jogo, treino. Exatamente. Então, acho que nenhum time se beneficia com a paralisação. Até porque, Michele, se você ter uma ideia, o Palmeiras não perdeu nenhum... Perdeu quem? O Piquerez não foi para a seleção. Não. Então, não vai perder. Pelo contrário, vai continuar reforçado. Assim como o Flamengo, né? Então, acho que essa paralisação para o jogador não é boa. É isso. Então, acho que é o Corinthians. Você acha que é o Corinthians? Ué, porque pior não dá pra ficar. Você acha que dá? Ô, Michele, tem um ditado que é assim, nada é tão ruim que não possa piorar. Não, eu não gosto desse ditado. E eu ditado. não quero isso pro Corinthians, porque é um time aqui da nossa região que a gente quer todo mundo aqui bem, mas precisa reforçar. Bom, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol conquistou uma vitória avassaladora no amistoso contra a Jamaica ontem, gente. Parece que a equipe do Arthur Elias está embalando para as Olimpíadas, hein? Bom, ainda falando sobre futebol feminino, hoje tem clássico no Parque São Jorge. Corinthians e Santos duelam pelo Campeonato Paulista. E quem vai acompanhar esse jogão é a Marina Buffon, que já está lá na Casa Alvinegra. Boa noite, Mar. Olá, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta quarta-feira. Pois é, eu até mostraria para você aqui no fundo, mas tá tudo escuro, sabe por quê? Porque a gente chegou cedo, esse jogo vai acontecer somente às 9 da noite, então aqui o pessoal ainda está se preparando para essa partida. Poucas pessoas de imprensa chegaram, torcida ainda não. Esse jogo válido aí pela terceira rodada do Campeonato Paulista. E vai ser um jogão, não só porque é clássico, né? Santos e Corinthians, grandes expoentes aí do futebol feminino, mas também porque Sereias da Vila são as atuais líderes da competição. As Bravas vêm em segundo lugar. As duas venceram aí seus 2 compromissos até agora e apenas o saldo de gols é que deixa as Sereias na primeira colocação. Ou seja, esse duelo de hoje, esse clássico de hoje vale a liderança da competição. Apenas a terceira rodada, são 11 no total, mas a gente lembra que somente os 4 melhores passam para a próxima fase. Vocês estavam vendo aí, né, o jogo do Brasil, a seleção brasileira fazendo esse 4-0 aí sobre a Jamaica novamente, e vimos aí nomes do Corinthians, a Gabi Portilho, a gente viu a Jennifer também que fez 2 gols. Então, óbvio, são 2 ausências aqui hoje
O Lucas Piscinato, que é o técnico do Corinthians, vai ter essas ausências, seja por lesão, como da Gabi Zanotti, seja pelas convocações da seleção brasileira, enquanto do outro lado, o Santos, que está na zona do rebaixamento no Brasileiro, vai tentar essa vitória por aqui, vencer esse primeiro clássico no ano de 2024. Amanhã a gente traz todos os detalhes desse jogão para vocês. Mi, boa noite. Boa noite, Má. Brigadão, bom trabalho para você. E aí, José Paes? Eu queria dar uma palavrinha sobre a seleção feminina de futebol do Brasil, porque assim, eu vejo muita gente falando, poxa, mas não tem renovação, a Marta tá com 38, a Cristiane com 39, mas é complicado você fazer essa renovação por fazer. Eu vi até o Arthur Elias dando essa declaração, então não tem porquê. Se a Cristiane tá fazendo gol aqui, ela é artilheira dos campeonatos aqui. Você pode questionar a qualidade tudo do campeonato, mas eu acho que são bons campeonatos. Eu acho que a Cris é uma baita atleta e eu não abriria a mão dela para a disputa de uma Olimpíada. A Marta está aí também indo para o seu final de carreira, mas eu acho que são jogadoras que podem agregar muito em uma competição que é importante para o futebol feminino, que é importante para o Brasil. O Brasil está num grupo difícil nas Olimpíadas, tem lá a Espanha, que tem um time que é campeão mundial e tudo. Então, eu não abriria a mão dessas duas atletas, não, para uma competição tão importante como os Jogos Olímpicos, viu, Michele? E aí, Miller, o que você acha? Olha, Michele, é uma preparação, claro, né, para as Olimpíadas, né, que é a grande competição que a seleção feminina vai disputar esse ano. Eu acredito que não dá para abrir mão da Cristiane. Acho que a Cristiane, com a experiência dela, ela vai dar muito contributo para a seleção futuramente, né? Agora, a seleção do Brasil é uma seleção boa, né? É Debinha, a Jennifer que fez um golaço ali de chapa ontem, quer dizer, então... Mas, infelizmente, a gente ainda está atrás de França, Espanha e Estados Unidos. Muito bom. A Conmebol está aproveitando a data FIFA para ajustar a tabela da Sul-Americana e da Libertadores depois dos jogos adiados de Inter e Grêmio. Ontem, os clubes gaúchos entraram em campo e se deram bem. Gostaram? Pois é, né, Michele? O Inter e o Grêmio, eles não têm culpa do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Óbvio, uma tragédia sem precedentes lá aqui no nosso país. Mas assim, isso faz com que eles tenham que jogar os jogos agora, Miller. E o Grêmio, ele tá com a faca e o queijo na mão para decidir a vida dele na Libertadores, porque tem os jogos atrasados. Já rolou aí o sorteio, né, do chaveamento das oitavas de final, do chaveamento da Libertadores. E o Grêmio ainda tem mais um jogo para fazer no Grupo C. E aí o Grêmio, que está em segundo... Dependendo do que acontecer nesse jogo entre Grêmio e Estudiantes, o Grêmio pode terminar ou em primeiro da chave, e aí ele vai para o lado difícil da Copa Libertadores, que a gente pode até mostrar aí depois, ou se ele ficar em segundo, vai para um lado mais fácil. Olha lá a chave, ó. Então o que acontece? O Grêmio ele tem um jogo contra o Estudiantes, um jogo ainda a fazer. Se o Grêmio vencer, termina em primeiro do Grupo C, vai para o lado difícil. E o lado difícil tem quem? Tem São Paulo, tem Palmeiras, tem Botafogo, tem Flamengo, é um lado mais complicado do chaveamento. Se o Grêmio terminar em segundo, ele joga, vai lá para o outro lado. Então, do outro lado é um lado teoricamente mais fácil. Bem verdade que está lá o Fluminense, está lá o Atlético Mineiro. Mas assim, o Grêmio, ele empatando em até 2-2, o jogo que ele tem a fazer, ele termina em primeiro da chave. E aí vai para o lado difícil. Se ele perder, aí ele fica em segundo lugar, vai para o outro lado. Então é melhor perder? Exatamente. Seria mais interessante para o Grêmio perder. Mas aí entra aqui, o jogador lá ali dentro do campo, né, Emília? A bola sobra, o cara fala, meu Deus do céu, se eu terminar em segundo, não tem como. Pensa isso, será? Não tem como, Michele, eu acho muito difícil. O jogador pode até comentar aqui. Eu acho muito complicado o cara ali dentro de campo tomar essa decisão. Então, assim, o Grêmio, repito, por uma casualidade, tem a oportunidade de escolher para onde vai aí, se fizer o seu resultado, né, Miller? O Grêmio joga sábado, né? Joga sábado às 7 horas, isso. Para mim, o Grêmio é favorito, né? Apesar que o adversário precisa da vitória, mas o Grêmio também precisa da vitória. Ontem foi uma vitória, assim, mais na raça do que na técnica, até porque o campo estava impraticável para jogar tecnicamente. A tabela aí, né? Então, o Grêmio se recuperou, Michele, na competição. Perdeu as 2 primeiras partidas, né, fora e dentro. Isso. E agora tem tido uma recuperação muito boa, está classificado, mas sem dúvida nenhuma vai se classificar em primeiro. Você acha que vai passar em primeiro? Primeiro. Em primeiro lugar, então vai ganhar e aí vai pegar o lado difícil da tabela, como você falou. Acho que os dois lados são difíceis. É. Pô, esse outro lado esquerdo, né, da gente aqui,
Atlético Mineiro, River Plate. Também é difícil. Fluminense, pô. É que a gente diz mais difícil porque tem os brasileiros, mas o outro também é difícil. Também é bem complicado. Beijo pro nosso telespectador André Luiz Oliveira, que assiste todo dia o Gazeta Esportiva. Esse é um homem feliz, né? Assiste todo dia a gente, é uma pessoa feliz na vida. Agora nós vamos observando aí, né, que a busca dos clubes europeus por garotos do Verdão. Só que tem jogador experiente que também corre o risco de ir embora. E aí o Alexandre Silvestre tá lá em frente ao Allianz Parque, vai contar para você aí de casa e para nós aqui quem que é esse atleta. Raio Silver! Boa noite, Silver. Agora revela o segredo só para todo mundo aqui. Tô falando do Luan, zagueiro que é homem de confiança do Abel Ferreira, não é um titular absoluto, mas sempre está somando nos planos do Abel, jogando quando necessário, até improvisado ali na cabeça de área. Luan que chegou em 2017 do Vasco da Gama para o Palmeiras, tem uma história grande no Verdão, ótimos serviços prestados, em alguns momentos foi criticado pela torcida, pela imprensa, deu azar em alguns lances, vacilou em outros, mas é um jogador que sempre colaborou e que pode estar de saída agora na janela do meio do ano, Michele. Aliás, esqueci de dar boa noite para você. Um beijo, Michele, um beijo, Miller, Zé Paz, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Chegou uma proposta de um gigante mexicano para o Luan, uma proposta do América do México, cujo treinador é o André Jardine, que teve uma passagem importante na base de Cotia do São Paulo. No time profissional durou só alguns meses, lá no México faz muito sucesso, tá ganhando e agora quer levar o Luan daqui. O Palmeiras não divulga o valor da multa rescisória do Luan, que renovou o contrato recentemente, reduzindo essa multa rescisória, contrato vigente até 2025. Mas como a proposta do América do México chega num valor muito próximo ao da multa rescisória, é questão de detalhes para que o Luan se transfira para o América do México. A proposta está lá, o Palmeiras quer mais uma babinha, tem que pagar o valor completo da multa. Pelo jeito vai dar negócio nessa próxima janela. E aí o Abel vai se virar com o que tem. Palmeiras vai em busca de um zagueiro se houver uma oportunidade de mercado, porque o Palmeiras tem jovens valores que podem dar conta do recado, até porque o Luan não é titular absoluto. Um deles é o Naves, outro é um menino da base aí que o Abel andou enchendo a bola outro dia. Volto já para falar da titia Leila, que estava lá em Brasília depondo na CPI. Será que vai embora em julho? Olha, Michele, eu entendo que seria um bom negócio para o Palmeiras. É um jogador, como o Silvestre disse, não é titular absoluto do time do Abel. É um cara que conviveu aí com algumas críticas num passado não tão distante. Então, assim, o Palmeiras hoje tem uma base muito interessante. Ele já tem uma certa idade. Seria importante para o Luan essa ida para fora do Brasil, até para tentar ganhar um pouco mais de dinheiro, né? A gente sabe que essa parte financeira, quando o atleta passa de uma certa idade, é importante fazer aquele pé de meia, aquela coisa toda, a carreira é curta. Eu acho que seria bom para todo mundo, seria bom para o Luan, seria bom para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, se fizer essa negociação, vai estar bem coberto com o que tem hoje lá à disposição do time do Abel Ferreira. Você acha, Miller? Eu acho que o Palmeiras deve segurar o Luan. É um bom zagueiro, tecnicamente é o melhor zagueiro do time do Palmeiras, né? É bem verdade que o clube que quer o Luan é um clube muito rico, né? América do México. Né? A multa do Luan é 47 milhões, o clube ofereceu 37, 10 a menos. Mas eu acho que se o Abel quiser, ele fala com a Leila e o Palmeiras dá uma compensação para o Luan. Acho que deve segurar, até porque perde o Gomes agora, né? Por 9 rodadas. E só tem o Murilo, né? Que é o titular absoluto, mas eu acho que segurar o Luan nesse período é importante. Eu também acho, viu? Muita gente indo embora. Bom jogador, jogador. Chegou a hora do Thiago Salazar trazer as informações do Corinthians pra gente. Tem bomba ou não tem? Porque o dia que tiver bomba, já vamos ter que soltar a bomba. O dia que não tiver bomba, a gente não solta. A gente solta também não. A gente pensa o que a gente solta. Solta um reggae. De ontem para hoje, Salazar, eu quero saber, é bomba ou é alguma novidade positiva sobre o patrocínio do Timão? Boa noite para você.
Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Não dá para dizer que é uma boa notícia para o torcedor corintiano, muito menos para a diretoria do Corinthians. A gente teve uma atualização em cima das notícias que envolvem o Corinthians, né, o contrato do Corinthians com a patrocinadora VaideBet e com o intermediário que está fazendo parte de toda uma polêmica em cima desse contrato. Agora, a novidade é o seguinte: a Polícia Civil, que está investigando o caso, entregou ao Corinthians uma notificação na noite de ontem, solicitando 3 respostas oficiais do Corinthians. A primeira, a Polícia Civil quer que o Corinthians envie a cópia do contrato com a VaideBet. O segundo ponto que a polícia aborda, ela pede para o Corinthians passar mais detalhes, mais informações sobre esse assunto, sobre esse caso. E um terceiro ponto que eu queria chamar bastante atenção, porque é algo que a gente vem alertando aqui há um tempo. A polícia pediu para o Corinthians enviar algum documento, algum contrato, algum instrumento que ligue o Corinthians ao intermediário, que prove, que mostre que o Corinthians tinha sim um compromisso com aquela empresa que acabou sendo citada como a empresa que intermediou o negócio. E eu acho que isso pode ser um problema, porque nós já vimos em entrevistas recentes, tanto o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura, quanto o presidente Augusto Melo, admitindo que não havia nenhuma procuração com essa empresa, nenhuma procuração do Corinthians, nem procuração da VaideBet. Como disse ali o presidente, era um conhecido, um amigo, que acabou trazendo a empresa para o clube e fazendo negócio e recebendo aí 7% do total do acordo, cerca de 25 milhões de reais. A polícia agora está perguntando para o Corinthians se há algum instrumento, algum contrato que prove que o intermediário tinha, sim, direito a receber esse valor. E o que nós já recebemos de resposta em entrevista é que não há. Vamos ver o que o Corinthians vai dizer e mostrar para a Polícia Civil, que, como eu disse aqui, está investigando, está em cima do caso e notificou o Corinthians. Lembrando que dia 27, agora passado, de maio, a própria empresa, a VaideBet, como a gente disse ontem, também já entrou com uma notificação no Corinthians e ameaça até desembarcar, ameaça até fazer a ruptura do contrato por causa do nome envolvido em tudo isso que está acontecendo. Enfim, mais um problema para o Corinthians resolver, mais esclarecimentos que o Corinthians deve, mas agora não à imprensa e sim à Polícia Civil. Michele. Puxa vida, né? Cada vez é uma coisa, mas assim, enfim, é importante para tentar esclarecer toda essa confusão, né, José Paes? Eu tenho visto muito a apuração aí do Salazar, acompanhado muito esse caso pelas apurações do Salazar, e assim, já não passou pelo compliance, foi tudo começando de um jeito errado, e agora me parece que essa parceria não vai longe. Eu acho que não, Michele. Eu acho que não, é muito complicado uma empresa continuar colocando a sua marca junto de uma outra empresa, no caso aí Corinthians, VaideBet, quando você tem todos esses tipos de problemas, sabe? A VaideBet fica numa situação ali também complicada para ela, como empresa. Você está se associando a uma outra, ao Corinthians, a um clube, e aí você vai vendo um monte de problemas. Eu entendo quando o Salazar vem, traz a apuração dele e diz, olha, pode ser que a empresa saia. Se coloca no lugar da empresa. É muito complicado, é muito difícil. Agora entra a Polícia Civil no caso, pedindo esclarecimentos. Caso de polícia. O Corinthians vai ter que explicar aí toda essa questão, como é que foi intermediado o negócio. Então vai ficando muito difícil, muito difícil. Olha, eu vou me surpreender se esse contrato, se o Corinthians e a VaideBet continuarem com o contrato até o final. Vou ficar muito surpreso. Eu acho que não vai rolar, não. Eu espero que continue esse contrato sim, porque é importante para o futebol, né? É importante para o Corinthians, é importante para... O que você acha, Miller? Como você falou, Michele, José Paes, tem um contrato maravilhoso, né? Pelos números divulgados, muito bom, né? Claro que o Corinthians não quer que a VaideBet saia, a VaideBet, como você falou, quer sair por conta de todos esses problemas, mas eu acho que tem multa, né, bilateral, né? José Paes. Mas, Miller, a partir do momento que vai para a esfera policial, aí também começa a complicar. A empresa fica também refém da situação. Então eu acho que... É só esclarecer, Zé. Talvez se o presidente... Mas esse só tá complicado, né? Essa palavra só. Tá difícil de esclarecer. Cada hora surge um negócio, vai surgindo, entra advogado, aí o superintendente sai, pede licença, o outro...
complica, O né? advogado também saiu, Exatamente. pelo que o Salazar falou, é complicado. Aproveitamos a presença de José Paz na bancada para saber muito mais e quero saber se pode ter novidade na equipe contra o Inter. E Lucas Moura não, Rames Rodrigues não vai falar? Ah, hoje não. Não vai ter novela? Por enquanto não, viu, Michele? Por enquanto a novela tá na suspensa. Copa Porque ele tá lá, América. tá Sou louco por Tia América lá, tá lá. Só pra não falar que eu não falei de novela. O negócio é o seguinte, o Wellington Rato, né, pode voltar contra o Internacional. Opa. Teve uma lesão importante no tornozelo, ainda no início ali da fase de grupos da Libertadores, lá contra o Tajeres, fora de casa, desde então tá fora. Mas está recuperado, vem trabalhando aí com os demais companheiros lá no CCT da Barra Funda e ele pode ser novidade contra o Inter. O São Paulo só volta a campo contra o Inter no próximo dia 13 agora de junho, então na semana que vem, quinta-feira que vem. Depois tem o Corinthians lá na Neoquímica Arena, então o Wellington Rato está sendo preparado para essa partida aí, um jogo importante. Vale a gente lembrar, viu, Miller, que o São Paulo ele vai fazer agora 14 jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro, Miller. Então é a hora de concentrar as forças nessa competição. A gente sabe que recentemente o São Paulo passou aí por apuros no Campeonato Brasileiro, preferiu, é bem verdade, privilegiar as Copas, foi campeão da Copa do Brasil, tudo certo, coisa linda. Mas o torcedor do São Paulo também é um torcedor que gosta muito do Campeonato Brasileiro. Então é a chance para o São Paulo conseguir uma boa sequência aí no Brasileirão para ficar lá na parte de cima, para quando o mata-mata voltar ali em agosto, final de julho, Copa do Brasil, Libertadores, o São Paulo está numa posição tranquila e poder sim, a gente sabe que o São Paulo quer o tetracampeonato da Libertadores, poder privilegiar aí a competição sul-americana, Michele. Então vai ser bem importante essa sequência. O que você acha? Não dá para priorizar uma competição, até porque esses times grandes que jogam Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele tem que priorizar o que vier primeiro. Parecia um debate sim. político. Você É falou verdade, que dava é. pra priorizar e ele falou, Não dá, é que uma hora vai ter que priorizar, Miller, não tem como. Não, veja bem, eu acredito que o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, ele não é um favorito em potencial. Acho que os favoritos estão esses times tradicionais que nós já conhecemos. Flamengo, né? Palmeiras. Mas dá o pra acreditar, Atlético, hein? Tá dando pra exatamente. acreditar. Lógico que tá bem colocado o campeonato, isso é muito importante, claro, né? Mas eu acho que na Copa do Brasil, o São Paulo é favorito, até porque é o atual campeão. E na Libertadores? E na Libertadores é um dos favoritos, né? Então acho que essas duas Copas, o São Paulo, uma ele pode ganhar sim. Mas o Campeonato Brasileiro eu acho que é mais difícil. O Campeonato Brasileiro, ele é mais difícil, às vezes, até se você Não parar tem a para tabela, analisar, não, né? a própria Copa do Brasil, que é a Libertadores. Por quê? Porque a Libertadores tem uns timezinhos lá que, meu Deus do céu, é o Deportivo não sei quem, sabe? Então são times ali, é claro que agora a gente chegou na fase de oitavas, o São Agora Paulo vai já tá pegar o mais Nacional, um time importante aqui, é bem verdade, não é aquele Nacional de quando o jogador jogava, mas é um time tradicional, tem que se respeitar. Agora, eu discordo um pouquinho do Miller, eu acho que o São Paulo vai brigar no Brasileiro. Eu também tô achando. Eu tô que esse achando. Zubeldia chegou aí. Eu tô achando. Não sei essa parada, hein? Não, assim, o São Paulo, Michele, ele vai ficar no Parado. bolo ali. Então, isso Vai ficar no bolo, naquela coisa. Agora, uma hora ou outra, vai ter que priorizar. Eu entendo que não tem como você... É lógico, o jogador, o treinador, eles trabalham no jogo a jogo. Qual que é o próximo jogo? Claro, vamos priorizar. Mas tem uma hora que, desgarrou muito no Brasileiro, não vai dar pra chegar. Aí o cara vai pras Copas, não tem jeito. É assim que funciona. Então, aí você falou a senha. É isso. O treinador, ele vai priorizar uma competição a partir do momento que ele tem mais chance em outra. Isso, com certeza. Isso é normal, pô. Isso é O óbvio. Abel não saiu na Copa do Brasil ano passado? Sim. De Libertadores? Ele tinha que priorizar o Campeonato Brasileiro. Priorizou e venceu. Agora, que o São Paulo e o próprio presidente Júlio Casares estão doidinhos para ganhar a Libertadores, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Mas Sabe aí, por quê? O presidente ele quer marcar o nome dele na história Mas como o vocês presidente acham que que dá? venceu a Vocês Libertadores. acham que então, dá? Eu acho que dá. Eu acredito que Eu acho que esses dá. outros times tradicionais estão na frente Flamengo, do São Paulo. Palmeiras. Sim, Atlético Mineiro estão na frente. Tá. Né? Sabe o que acontece, Michele? Todos os times grandes brasileiros, eles querem a Libertadores. Com O certeza. River Plate também quer, não é Quer. brasileiro, mas E também o quer. Também River tem um time esse- bom. E o River desse ano está muito bem. Tá bem. Quem? River Plate. O River, Tá vindo forte. O River. Tá bem. jogando muita Tá bola. bom, Eu vi os jogos na fase classificatória do River. Todos os jogos o time jogou muito mudou. bem. Não tá mais jogando igual Não, tava não é mais o River do ano passado, não é não. A gente tem a classificação aí, porque eles estão falando do São Paulo, que tá embolado. Você lembra como é que tá a classificação? Vamos relembrar então? Olha só.
Deixa eu ver para aqui. O Flamengo está em primeiro lugar com 14 pontos. Não vou passar em cima. O Bahia está na sequência também com 14. Aí Botafogo 13. São Paulo 13. Olha só. O São Paulo está na frente do Palmeiras, ó. Atlético Paranaense em quinto lugar. Virando a chave. Vamos ver o que a gente tem aqui. Bragantino. E aí vem o Palmeiras no sétimo lugar. Aí tem Inter, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Como é que vai? Vamos virar a página. Fortaleza, Grêmio, Vasco, Juventude e Fluminense. Gente, cadê o Corinthians? Procura o Corinthians, vira a página. Criciúma, gente, tá na zona, gente. Tá. Olha, Corinthians, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá. Gente, o Corinthians tem 5 pontos. É muito pouco. É uma vergonha o Corinthians estar aqui. Vamos voltar para o começo? Para ver o São Paulo? Olha onde o São Paulo está. Ô, Michele, aí todo mundo fala, mas poxa, é começo de campeonato. Não é tão começo mais assim. Não é tem time que já, é bem verdade, tá com o jogo atrasado. Time que vai brigar na parte de baixo, no meu entendimento, como Juventude. Uma coisa boa, vai. Então, assim, entre o primeiro e o 11º, se você for ver, são 4 pontos de diferença. Tá muito embolado. E tem time aí que eu entendo que não vai brigar na parte de cima. O Bahia, com todo respeito, fez contratações importantes, tem o Rogério Ceni lá de treinador, mas eu entendo que é um time para brigar por Copa Sul-Americana, não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O próprio Botafogo esse ano tem aí o Luiz Henrique lá, jogadores conseguiu se reforçar, mas eu acho que também vai ficar ali para Libertadores. Agora, você tem Flamengo, você tem Palmeiras ali, você tem o próprio São Paulo, que eu entendo que pode brigar sim. Aqui, ó. Atlético Paranaense. Gato fogueteiro. Vamos lá. Quem continua? Porque aquele começo, às vezes o povo embala. Mas, por exemplo, ó, Flamengo continua na ponta? Óbvio. Continua, né? Claro. Agora, e o Bahia? Vocês acham que vai continuar? Não. Miller, vai. Acho que o Bahia reforçou bem esse ano. Reforçou. Né? Mas você acha que briga pelo brasileiro? Não, por título não. Eu acho que não vai brigar. Não. Eu acho que logo o Bahia dá uma caidinha. É. Botafogo, eu também acho que vai E dar uma eu acho caidinha. que o próprio Bahia sabe que esse não é o campeonato do Bahia, a briga pelo título. Eles sabem. Mas então, que bom que tá aí. tá né? ali, tá beleza. Mas A não vai gente ficar ali. torce, eu vou torcer. Não, pra Bahia. Botafogo pra mim briga. por Você acha? título. Eu acho que o Botafogo não. O que você acha, Zé? É a Botafogo? Libertadores o Botafogo. Aí depois, ó, pra ganhar o Brasileirão, tô dizendo. Aí eu acho que tem o São Paulo, o Atlético São Paulo briga por Paranaense. Libertadores. Eu já acho que briga pelo título. Eu acho que briga pelo título do Brasileirão também e pela Libertadores Então, também. como ele falou, né? Assim, 3 pontos, 2 pontos. Muda tudo. Eu acho que as primeiras 5 colocações, daqui 3, 4 rodadas, vai mudar tudo. O negócio é ficar ali no bolo. Tem Fica que ali no ficar no bolo. bolo Pra lá mesmo. na frente, tá ali no bolo. Agora o Corinthians tá muito longe, gente. O Corinthians tem que começar a rezar pra não cair, viu? Porque agora é a hora de mudar, é agora. Então vamos voltar pro Allianz Parque. Eu quero conversar com o Alexandre Silvestre para saber sobre a tia Leila. Ô Silver, o que a presidente do Verdão falou hoje lá na CPI? Hoje foi o dia da Leila, que havia pedido um adiamento do testemunho dela. Ela entra como testemunha nesse caso todo que está tramitando lá no Congresso Nacional, no Senado, em Brasília, sob a batuta do senador Jorge Cajuru, a CPI da manipulação dos jogos de futebol, as casas de aposta, tudo isso que vem trazendo uma atmosfera de desconfiança para o mundo da bola, não só aqui no Brasil, como também no exterior. É só ver o que está acontecendo, por exemplo, com o garoto Paquetá. E hoje foi a vez da Leila, presidente do Palmeiras, responder às acusações do John Textor, presidente da SAF do Botafogo, dono da SAF do Botafogo, que desde o ano passado levantou essa suspeita, que ele teria provas de que houve manipulação de resultados que beneficiaram o Palmeiras, que acabou sendo o campeão no final das contas, campeão brasileiro de 2023. E a Leila, num depoimento que durou aproximadamente 90 minutos, quase que um tempo de um jogo de futebol, obviamente contra-atacou, dizendo o seguinte: nós tomamos medidas na esfera criminal, civil e desportiva. Nós vamos aguardar, não é, porque estão em trâmite ainda. Nós não vamos desistir enquanto esse cidadão não for devidamente e exemplarmente condenado.
porque ele não vai ficar fazendo alegações sem provas absolutamente nenhuma, descredenciando 2 títulos que foram conquistados de uma forma com muito trabalho, de uma forma muito transparente pelo Palmeiras. Eu gostaria de saber se o Botafogo tivesse sido campeão, se ele estaria denunciando manipulação. Não. Claro que não, sabe? O John Textor, ele tem que saber que ele está na história do Botafogo, tá? Na história do Botafogo. Porque perdeu um campeonato que estava na mão dele, sob responsabilidade dele. Então, ele vai ser lembrado pro resto da vida por esse episódio. Tá aí a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, hoje em Brasília, dando uma alfinetada no John Textor. Obviamente que ela defende punição exemplar para quem se envolve em manipulação de resultados. Defende que o Palmeiras não está envolvido nisso e que as provas, assim como o Senado, assim como quem está controlando a CPI investigando esse caso. Porque o John Textor, o que apresentou até agora, além de muitas reclamações, o depoimento dele já aconteceu e durou mais de 4 horas, o que ele apresenta é um resultado diante de uma espécie de inteligência artificial, de um programa de computação que detectou comportamentos estranhos de alguns jogadores em jogos do Palmeiras, em jogos do Botafogo, contra o Botafogo, e esse tipo de coisa, algo muito subjetivo. Cadê as provas? É importante ressaltar o seguinte, a Leila Pereira revelou que no Palmeiras existe um trabalho de conscientização em todas as categorias, desde a base até o profissional, para os jogadores não se envolverem em apostas. Então há todo um cuidado a esse respeito e até cláusulas contratuais que proíbem jogadores do Palmeiras de várias categorias, inclusive no profissional, de apostar nessas bets aí da vida, porque há um claro conflito de interesses. É isso, Michele, à sua disposição. Sobre toda essa questão da tia Leila, o que vocês acharam do depoimento dela? Parabéns. A tia Leila, ela tem dado declarações, assim, para mim, perfeitas em relação a tudo que está acontecendo aí, essa CPI, John Textor, mais uma vez uma declaração maravilhosa da Leila, colocando aí, na minha visão, o John Textor no lugar que ele tem que ficar mesmo, porque o campeonato estava de fato na mão do Botafogo, o Botafogo perdeu e essa marca vai ficar para a história aí. E eu já disse aqui várias vezes no Gazeta Esportiva, tenho vários colegas palmeirenses e muitos não gostam da tia Leila. Eu não entendo por quê, porque desde que essa mulher entrou no Palmeiras, vem ganhando muita coisa. Vem ganhando muitos títulos, vem se consolidando cada vez mais como a principal potência do Brasil e da América do Sul. E ela vai na CPI, lá no Senado, junto com o senador Cajuru, o senador Romário, e dá um show durante os 90 minutos, várias declarações interessantes. E, de fato, enquanto o John Textor não provar tudo que ele tem dito, eu acho que fica um pouco complicado. Exatamente, aí complica. Você vai lá falar de inteligência artificial, vai lá falar de não sei o quê e não prova. Aí tá fácil também, aí ficou tranquilo. O que você acha, Miller? Essa confusão fora de campo? Até o final desse processo todo, porque foi com outra esfera, né? Da CPI, saiu do STJD, né? E foi para a CPI, que é outra coisa. Sim. Né? Eles vão investigar mais a fundo. Né? Mas o Palmeiras também acionou a Justiça Comum. Isso. Então, até o final de todo esse processo, né? A Justiça não vai fazer nada com o Textor. Mas, a princípio, como a gente está vendo, não tem prova nenhuma contra ninguém. Né? Ele só soltou aí da tal da inteligência artificial e vamos ver no final o que vai acontecer. O senador Cajuru, é bem verdade, já vi várias declarações dele dizendo que tem provas contundentes. É verdade. Isso é fato. Isso, sim. A gente tem que... Então traz. Então, mas ele falou que Evidências, vai juntar todas as evidências para depois dar um parecer final. Até porque não pode falar agora, né? Porque sabe uma coisa, Miller? A questão da inteligência artificial que dá muito receio é assim, ó. Você programa a máquina para achar um padrão X. A máquina pode achar esse padrão. Você programa a máquina para achar um padrão Y. Ela também pode achar. Então, assim, eu tenho um receio da inteligência artificial. Claro que ela é muito boa, mas eu acho que
ainda existe uma lacuna muito E grande. aí, o que nisso seria daí. o padrão correto da ação do jogador? É. Um ser humano que pode tomar uma decisão correta e uma decisão errada e dentro outra, de às vezes o campo. cara tem um estilo de jogar sempre do mesmo jeito. eu Você sei. vê o Fluminense do Fernando Diniz jogar, se você não sabe que é do Fernando Diniz, você fala, meu Deus do céu, aí tem coisa, gente. Porque os homens entregam a bola ali Tem na inteligência pequena área, artificial. pô, pro outro time. Aí você fala, meu Deus do céu, tem coisa de doido aí. Ô, Michele, o doutor Thiago, né? Um dentista muito Ô, doutor competente. Thiago, um beijo. Isso, ele trata dos meus dentes há muito tempo e quer que você vá lá. Ah, você me falou isso outro Já dia. te falei isso pela segunda vez. E ele tá com o sogro dele, sou o Carlos, prestigiando o Gazeta Esportiva. Um abraço, doutor. Ô, Thiago. doutor, vai ter aquela maquininha que faz assim... Isso aí dá um negócio no twin no ouvido, né? Ô, não, doutor, ó, passa o fio dental, escova o dente. Ô, Michele, só pra encerrar, vai ter Palmeiras e Botafogo na Libertadores. Sim. John Textor e Leila. Como é que vai ser um recebendo o outro? Na Libertadores. Meu Deus do Sim, é céu. um mata-mata. Vai entrar tudo isso dentro de campo, toda essa confusão, eu acho. Ah. E reforçando uma coisa, que o Jorge Cajuru, ele falou que tem indícios de que houve alguma coisa, não provas, ele falou indícios. Então, mas na verdade, ele disse, o Cajuru, também, que ele ouviu uma mensagem de WhatsApp de um juiz, do árbitro, falou que não recebeu, coisa assim, tá? Eu vi uma entrevista dele falando isso, quer dizer. Então ele tá juntando tudo para depois, no final, dar um parecer, né? Eu sou igual o Silvio Santos. Eu só acredito vendo. Gente, depois que eu ouvi o Axl Rose cantando uma música, e não era o Axl Pois Rose. pois é. Depois que eu vi o Donald Trump Sim. falando o nome do meu marido, com a cara dele, com a voz dele falando. Gente, caiu meu microfone aqui. Ó, deixa eu levantar aqui, que televisão ao vivo é assim. Então, eu não acredito em mais nada, sabe? É sério, ele fez um vídeo dele falando do meu marido. Tudo inteligência artificial. Então agora eu tenho até... O que eu vejo e escuto, eu duvido. Mas você tem razão. Eu vou mostrar pra você o vídeo daqui a pouco. Último contato com Thiago Salazar, que voltou das férias afiado. Conta pra gente, Salazar, notícia mais quente envolvendo Fausto Vera. Se o pessoal visse nosso bastidor, hein, Michele? Qualquer dia a gente conta. Michele, sobre Fausto Vera é o seguinte, o Atlético Mineiro manifestou interesse em contratar o Fausto Vera, né? A informação é de que a manifestação foi feita ao staff do jogador, ainda não ao Corinthians, mas o Corinthians, obviamente, está ciente dessa eventual possibilidade do Fausto Vera jogar no Galo. Então, a gente do lado de cá foi atrás de entender qual é o posicionamento do Corinthians sobre essa possibilidade, hein? Muita calma, é só uma possibilidade por enquanto. E a questão é o seguinte, vamos lembrar que o Corinthians tem uma dívida com o Argentinos Júnior sobre o Fausto Vera. O Corinthians, quando foi contratar o Fausto Vera, acertou ali cerca de 5 milhões de dólares, dá mais ou menos aí quase 30 milhões de reais, e o Corinthians não conseguiu honrar com todo esse pagamento. O Argentinos Júnior foi à FIFA, ganhou, o Corinthians foi condenado, tem que pagar lá cerca de 4 milhões de dólares, dá quase 20 milhões de reais, tem que pagar para o Argentinos Júnior, mas está recorrendo, está brigando lá na justiça por causa desse valor. O contrato do Timão com o Fausto Vera vai até junho de 2026, então ele não está perto de acabar. Portanto, se o Galo quiser levar o Fausto Vera, claro que o Corinthians não vai ceder de graça assim fácil, mas também não vai se opor. E essa dívida pode ser o fiel da balança. A informação que eu tenho é de que se o Galo, de repente, negociar essa dívida ou assumir essa dívida, pagar alguma coisa para o Corinthians e o jogador quiser ir embora, fica bom para todo mundo, não fica? O Fausto Vera hoje não é um titular do Corinthians, é um jogador caro, teve investimento, de repente o Corinthians permite a saída de um jogador que já até recentemente manifestou vontade de sair, depois disse que queria ficar, enfim, não está muito com a cabeça no Corinthians, não é titular, não é um cara imprescindível para o elenco, e se o Corinthians conseguir se livrar dessa dívida, hein? Bom negócio, certo? É assim que pensa o clube. Agora é aguardar se o Galo vai colocar uma proposta na mesa ou não. Essa é a situação de Corinthians, Fausto Vera e Atlético Mineiro até agora. A gente vai atualizando vocês aqui a cada programa, Mi. Nossa, Salazar, e aí, José Paes? Fausto Vera já sofreu com inúmeras críticas no Corinthians, chegou com um status muito grande. Entendo que tecnicamente é um bom jogador, eu gosto dele tecnicamente, mas nunca entregou aquilo que se esperava no Corinthians. Isso dito, levar no aeroporto. Botar numa caixa bem bonita, aquele lação grandão. E despacha. E mandar lá para o Atlético Mineiro, Miller. Ele não é titular na equipe do Corinthians, né? Desde o ano passado, né?
É um jogador normal, para você ter uma ideia, né, Michele? Um jogador normal, desconhecido, custou 30 milhões de reais nos cofres do... É muito dinheiro. Hoje em dia tá tudo. É muito dinheiro para um jogador normal, desconhecido. E essas coisas que eu não concordo. Lógico, isso não foi coisa do Augusto Melo, foi da gestão anterior. Claro. Mas é muito dinheiro para um jogador normalíssimo. Sabe o que eu acho? Às vezes a gente vê tanto dinheiro para uns jogadores normais. Será que tem intermediários nessas coisas também? Veio pensar isso agora. Empresário, né? Empresário. Né? Enquete! Qual grande paulista vai aproveitar melhor a pausa da data FIFA? Vai ser o São Paulo. 41% dos votos. O time da Denise Campos de Toledo, que está aqui hoje. O Gazeta Esportiva de hoje fica por aqui. Obrigada, Miller. Valeu, Zé Paz. Fiquem na sequência com o Jornal da Gazeta na telinha. Beijo, tchau.